Então, aqui a questão, né? Ele te diz o seguinte: para vocês quiserem acompanhar, é a questão 1 das atividades em sala, página 156. No experimento são utilizadas duas bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito, de maneira que os corpos em movimento apresentam resistência do ar desprezível. Por meio de sensores de fotografias estroboscópica, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das duas bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura inicial h, ficando a bola B sobre uma plataforma, a bola A sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante em que a bola B é lançada horizontalmente com velocidade v. E aí vocês têm a representação no livro de vocês bem melhor do que o desenho que eu estou fazendo aqui. Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que... Aí ele te dá algumas indagações bem aí nessa questão. A primeira delas é a seguinte: a bola A tem tempo de queda menor do que o tempo de queda da bola B. Gente, no movimento horizontal, a gente vê... Bora trabalhar primeiro com a bola B aqui. A bola B vai fazer o quê? Ela vai ser lançada para frente, né? A partir do momento que ela é lançada para frente, né? Inicialmente ela só tem velocidade aqui para frente, logicamente, tá? Mas depois que ela sai desse sistema aqui, dessa bancada que ela tá, ela começa a sentir a ação da gravidade. Então, além dela ir para frente, ela começa a ir para trás. E a trajetória, se a gente for analisar que ela for fazer, vai ser mais ou menos assim. Então, né? Até chegar no chão. Então ela passa por alguns pontos e tem uma trajetória parabólica, como a gente está vendo aqui, né? Que eu estou representando para vocês. Para a gente analisar esse movimento, a gente analisa de duas formas, como a gente viu na nossa aula, né? Uma que é a distância que ela vai cair. Olha, ela sai daqui e ela chega aqui. Então ela sai desse ponto e chega nesse, né? Que a gente chama de ΔS. A distância, o alcance, onde ela vai cair. Mas a gente também vê que ela cai de uma certa altura, né? Então ela está num certo ponto e ela chega até o chão, né? E a gente chama esse ponto aí do alto até o chão de altura. E a gente sabe, né, que a composição dos dois movimentos, ou seja, o que ela faz saindo daqui e vindo para cá, se a gente fosse analisar só no eixo horizontal, e analisando o eixo vertical, que a gente vê que além de ela sair lá de cima, ela vem para o chão, a gente vê que a junção desses dois movimentos causa justamente essa trajetória. Por isso que ela anda assim desse jeito, porque ela anda para frente e ela anda de cima para baixo também, né? Só que quando a gente for analisar, e se a gente analisar esse movimento, como a gente viu na nossa aula, a gente trabalha separadamente. Então, o movimento que ela vai fazer na vertical, eu vou analisar separado do movimento que ela vai fazer na horizontal. Analisando verticalmente esse movimento que essa bolinha B faz bem aqui, é como se fosse uma queda livre. Por quê? Porque o ar não apresenta resistência e ela sofre a aceleração apenas da gravidade. Então, olha só, para cada um desses pontos que tem bem aqui, eu tenho um ponto correspondente no meu eixo vertical, né? Então, olha só, apesar da bolinha A cair assim, ela está bem aqui e ela é simplesmente abandonada e ela cai em direção ao chão, né? Sem nenhuma força, sem andar para frente, sem andar para o outro lado, né? Ela só cai em direção ao chão. Mas essa daqui ela anda para frente e ela anda em direção ao chão. Porém, os pontos do movimento que ela faz, quando a gente analisa o movimento que ela faz somente de cima até o chão, né, de cima aqui onde ela está até o chão, a gente vai ver que a gente pode comparar esses dois movimentos e ele vai ser o mesmo, né, porque ele está sujeito somente à força da aceleração, a aceleração da gravidade, né. Então, para cada ponto dela bem aqui, que ela tem nessa trajetória, ela também tem um ponto correspondente aqui no meu eixo horizontal. Então, olha só, apesar da bolinha A, por exemplo, ela cair, né, e passar por esses determinados pontos bem aqui, até ela chegar no chão, a gente vê que esses pontos eles são correspondentes para cada um desses outros pontos que ela está se movimentando, nesse caso bem aqui. Então, gente, apesar dessa daqui cair mais longe em relação a essa, as duas elas vão cair ao mesmo tempo, porque o movimento na horizontal é o mesmo, tanto para essa bola quanto para essa daqui, né? E ele é aquele movimento que a gente vai ver que depende somente da gravidade, do tempo ao quadrado, dividido por 2. Não depende de massa, dependeria da resistência do ar, mas na questão ele diz que a gente está desprezando, né? Então, a gente vê que apesar de uma coisa sair mais longe, né, as duas caem ao mesmo tempo. Então, olha só. Se eu falar que eu dou um tiro e no mesmo tempo que eu dou um tiro, eu jogo uma bolinha em relação ao chão, pro chão, né, em direção ao chão, aí eu te pergunto,
Quem é que vai cair mais rápido? Aí tu pensa, quem é que vai cair mais rápido? Vai cair mais rápido a bolinha que eu só joguei em direção ao chão, né? Mas na verdade as duas vão cair ao mesmo tempo, se elas forem lançadas da mesma altura, né? Se elas forem lançadas da mesma altura, elas caem ao mesmo tempo, porque o movimento na horizontal é o mesmo para as duas. A diferença é que uma vai cair mais próxima e a outra vai cair mais longe, porque ela foi lançada para frente com tiro, né? Mas o movimento que elas fazem é o mesmo. Então é isso aí, a letra A está errada. A letra B ele te diz o seguinte: a bola A tem um tempo de queda maior que o tempo de queda da bola B. Gente, nós acabamos de ver, né, que tanto a bola A quanto a bola B, em relação à queda, ele só vai depender, né, desses fatores bem aqui, da altura, da gravidade e do tempo. Então o tempo de queda para as duas vai ser o mesmo. Então quando essa daqui e essa daqui chegar no chão, as duas vão chegar juntas, tá? Agora a letra C ela te diz o seguinte: os tempos de queda das duas bolas são iguais. Beleza, tá certo. A gente acabou de ver que o tempo de queda das duas bolas são iguais, né? Mas ele te diz que a bola B descreve um movimento uniforme. A bola B descreve um movimento uniforme? Sim, ela descreve um movimento uniforme, quando a gente está analisando o movimento que ela faz na horizontal. Mas ela não faz um movimento só na horizontal, andando daqui para cá. Ela cai de cima para baixo também. Então ela é composta por um movimento uniforme na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical, porque tem aceleração da gravidade. Então a letra C ela está errada. A letra D ele te diz que as duas componentes da velocidade da bola B são descritas por um movimento uniforme. Não, né? Eu acabei de falar para vocês que a parte horizontal do movimento da bolinha B a gente vê que é um movimento uniforme, e aqui na vertical é um movimento uniformemente variado. Está errada essa questão. Por último, a gente tem o seguinte, que o tempo de queda das duas bolinhas é igual, perfeito, tá certo? E a bola A descreve um movimento uniformemente variado. Então olha só, a bola A, quando ela cai daqui e chega até o chão, né, ela está fazendo um movimento uniformemente variado. Sim, com certeza, tá certo isso daí. Por que ela faz um movimento uniformemente variado? Porque para sair daqui e chegar até o chão, ela sofre a ação da gravidade, a aceleração da gravidade. Como ela tem a aceleração no movimento dela, é uma aceleração constante, ela descreve, portanto, o movimento uniformemente variado, né? A principal característica do movimento uniformemente variado é o corpo ter uma aceleração constante e diferente de zero, né? Então a letra correta é a letra E. Bom, mais uma questão aí, ele diz: uma bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura e avançou horizontalmente desde o instante em que abandonou a mesa até o instante em que atingiu o chão, 80 centímetros. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da bola ao abandonar a mesa era de... Então ele quer saber a velocidade com que essa bolinha aí abandonou a mesa, né? Então bora lá pensar no movimento. Ele te diz que a gente tem uma mesa, que nem vocês estão vendo aqui, linda e maravilhosa. Essa mesa ela tem 80 centímetros de altura em relação ao solo. E um objeto está aqui em cima dela e ele acaba rolando, né, até o momento que ele sai dessa mesa. Quando ele sai dessa mesa, ele tem uma certa velocidade para frente, né? A partir do momento que ele abandona o contato com a mesa, a gente vai ver que ele vai ter uma trajetória parabólica semelhante ao que a gente está vendo bem aqui, né? Tracejado. E ele me diz ainda na questão que em relação ao ponto onde ele saiu, né, ou seja, onde ele deixou de ter contato com a mesa e aonde ele caiu, tinha 80 centímetros. Então ele saiu daqui, chegou até bem aqui, e a distância entre esses dois pontos é 80 centímetros. Ele quer saber, nessa questão, na verdade, a velocidade com que esse corpo foi lançado aqui de cima, né? Beleza. Gente, nesse caso nós temos que analisar o movimento que o corpo vai fazer na horizontal. Então a gente não pensa no sentido dele estar caindo aqui no primeiro momento. A gente vai pensar o quê? No movimento que ele vai fazer saindo daqui e chegando até aqui, né? Quando a gente for ver esse movimento, a gente vê que ele é um movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade dele permanece constante durante todo esse movimento, já que no eixo horizontal a gente não tem nenhuma força dissipativa, né? A gente considera zero a resistência, né, do ar. Então olha só, como a gente tem um movimento uniforme, eu sei que a equação da posição vai me ser bastante útil. Então a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então olha só, eu sei a posição final onde ele chegou, eu sei a posição inicial, sei. Geralmente a gente considera zero, né? Porque a partir de onde a gente está analisando o nosso movimento é a origem do movimento. A velocidade é o que eu quero,
e eu teria que descobrir o tempo. Só que eu não sei o tempo que ele levou para sair daqui e chegar a esse ponto bem aqui. Então eu tenho que descobrir o tempo. Para isso, eu vou pensar na vertical, o movimento que ele faz de queda. Então, o movimento que ele faz quando ele sai lá de cima e chega até aqui embaixo, né? Como a gente viu na nossa aula, o movimento que ele faz na horizontal, né, é aquele movimento que depende apenas da gravidade e do tempo. Olha só, a gente tem o tempo. E a gente também tem a altura nessa fórmula, né? Eu posso determinar a altura de queda a partir da gravidade do tempo ao quadrado. Só que nesse caso a gente já tem a altura com que ele caiu, que é 80 centímetros, que é a altura da mesa, né? Ele caiu de cima da mesa, lógico que é 80 centímetros. Então a gente pode substituir aqui e descobrir o tempo. Bom, ele caiu de uma altura de 80 centímetros. Como o tempo a gente quer em segundos, a gente tem que transformar então esses centímetros para metros. É só pegar esse 80 e dividir por 100, né? Vai dar 0,8. Isso é igual à gravidade, sendo que a gravidade a gente sabe muito bem que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Inclusive na questão ele dá pra gente, né, o tempo ao quadrado dividido por 2. Então olha só, esse 2 que está aqui dividindo eu passo multiplicando. Então fica 2 vezes 0,8 vai ser igual a 10 vezes o tempo ao quadrado. Então, pegando ali 10 vezes o tempo ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes 0,8, 1,6, né? Aqui, esse 10 ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, o tempo ao quadrado vai ser igual a 1,6 dividido para 10. 1,6 dividido para 10 de cabeça aqui, gente, dá 0,16, tá bom? Então, olha só. Quem é o tempo de queda? O tempo de queda é igual a raiz quadrada de 16. Já que a gente tem um quadrado bem aqui, quando ele passa para o outro lado, ele passa como raiz, né? Então é a raiz quadrada de 0,16. Beleza. O tempo de queda, então, é a raiz quadrada de 0,16, é 0,4. Isso em segundos, tá? Então, bora lá agora, já que a gente descobriu o tempo, a gente pode descobrir aí a velocidade com que ele foi lançado. Então, a minha fórmula nova aqui fica o seguinte, que o espaço final, onde ele caiu, né, é igual a velocidade vezes o tempo. Beleza. Gente, ele cai a uma certa distância, e essa distância é de 80 centímetros. Então, o meu S aqui é 80 centímetros, né, aonde ele saiu, onde ele caiu, né, a distância daqui até aqui. Mais uma vez, a gente está trabalhando com velocidade, então é metros por segundo. Então, a gente tem que transformar esses centímetros aqui para metros, né. Então, é 0,8 aí. A velocidade é o que a gente quer. E o tempo a gente acabou de descobrir que é 0,4. Então a nossa velocidade aqui nessa questão é igual a 0,8, que já estava para lá. E esse 0,4 que está multiplicando eu passo dividindo, né, da 0,4. 0,8 dividido para 0,4, se eu simplificar aqui a minha equação, é a mesma coisa que 8 dividido para 4. Então a minha velocidade aí vai ser de 2 metros por segundo. Daí está respondendo a nossa questão, né? Velocidade de 2 metros por segundo. Então, nossa próxima questão aí, ele te diz o seguinte. Duas mesas de 80 centímetros, né, 0,8 metros de altura, estão apoiadas sobre um piso horizontal, como mostra a figura a seguir. Duas pequenas esferas iniciam o seu movimento simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso do topo da mesa. A primeira da mesa à esquerda é lançada com velocidade V0 na direção horizontal, apontando para outra esfera, com módulo igual a 4 metros por segundo. A segunda, da mesa da direita, cai em queda livre. Sabendo que elas se chocam no momento em que tocam o chão, determine, aí a gente tem a letra A, que é o tempo de queda das esferas, né, o tempo que elas vão levar para cair em relação ao chão, né? E a distância h horizontal desses pontos iniciais do movimento. Então, beleza. A gente tem uma situação aqui em que as esferas elas estão à mesma altura e no momento em que eu lanço essa para frente, eu deixo essa daqui cair, né? É um sistema aí que faz o movimento simultâneo, né? Elas são lançadas ao mesmo tempo. Aí o que é que ele pergunta? O tempo que as duas bolinhas vão levar, né? Essa daqui, o tempo que ela vai levar saindo daqui de cima e chegando até aqui embaixo, mas aqui nessa posição, e essa outra que cai em queda livre em direção ao chão, o tempo que ela vai levar para sair daqui de cima e chegar até o chão, e por fim ele quer saber a distância entre elas duas. Então olha só, pelo nosso tempo,
Bora pensar primeiro aqui nessa primeira situação, né? Dessa bolinha B, bem aqui. Ela cai em queda livre. Galera, na queda livre a gente viu que a altura ela é igual à gravidade vezes o tempo ao quadrado, isso tudo sobre 2. Não é verdade? Na queda livre é isso. Então, se eu tiver a altura, se eu tiver a gravidade, eu posso descobrir o tempo de queda. E o tempo de queda é o que eu quero nessa questão, bem aqui, no caso, para essa bolinha que é lançada daqui, solta daqui de cima para baixo. Se ela é solta, ela não tem velocidade inicial, por isso que a nossa equação ela fica desse jeito. Então, olha só, a altura de queda eu sei que foi 0,8 metros, né? A gravidade eu sei que vale 10, o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa conta a gente ainda, inclusive, fez ainda agora na última questão. Então, quando eu passo esse 2 para o outro lado, ele passa multiplicando, fica 2 vezes 0,8, é 1,6. Eu vou fazer direto aqui. Isso é igual a 10 vezes o tempo ao quadrado, né? Como eu quero o tempo, eu isolo ele. Tempo ao quadrado, esse 10 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, é 1,6 dividido para 10. Beleza. 1,6 dividido para 10 é igual a 0,16. Então, esse tempo aqui que está ao quadrado, né? Como eu quero o tempo sozinho, eu passo esse quadrado para o outro lado, ele passa como raiz. Então, vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 0,16. Então, meu tempo, gente, é igual a 0,4 segundos. Então, o tempo que essa bolinha daqui vai cair até o chão é de 0,4 segundos. E a gente vai ver que o tempo de queda dessa bolinha bem aqui, apesar dela estar mais longe de ser lançada para frente, vai ser o mesmo, porque a gente diz o seguinte, lá na questão, que as duas bolas, no momento em que elas tocam o chão, elas também se chocam, ou seja, elas chegam ao mesmo tempo. Mas bora comprovar isso, até porque é muito difícil de acreditar, né, que uma bolinha que é lançada para frente vai cair ao mesmo tempo numa bolinha que é jogada em direção ao chão. Então, olha só para provar, né? Então, esse movimento que essa bolinha faz bem aqui, ela é lançada para frente. Se ela é lançada para frente, ela vai sair daqui e chegar até aqui, né? Indo para frente, mas ela também cai da altura de 80 centímetros, né? Até o chão. Então, a gente analisa esse movimento separadamente. A gente vai analisar o movimento que essa bolinha aqui, essa bolinha A, faz, né? Na direção vertical. E a gente vai ver que também vai servir como queda livre. Por quê? Porque a velocidade que ela tem só empurra ela para frente, não empurra para baixo. Ela só vai sofrer a ação da gravidade a partir do momento que ela abandona lá a nossa mesinha. Então, se a gente for analisar, esse daqui foi o movimento do corpo B, né? Esse daqui cai em direção ao chão, só em linha reta. E esse outro aqui é o que está movimentando aqui nessa bolinha, né? Então, o corpo A aqui que a gente vai ver. Como a gente vai ver, vai dar o mesmo tempo, tá? Então, se ele só cai em queda livre, né, é a mesma equação. H é igual a G vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura dessa mesa bem aqui é 80 centímetros, né, 0,8 metros. A gravidade continua sendo 10, o tempo ao quadrado, né, dividido por 2. Vocês estão vendo? A mesma equação. Se eu for continuar tudo isso daqui, a gente vai ver que o tempo de queda dessa segunda bolinha também é de 0,4 segundos. Apesar dessa bolinha ter saído daqui, feito esse movimento andando para frente, né, e caindo, e chegar bem aqui, elas conseguem chegar ao mesmo ponto, né? Por quê? Porque elas fazem um movimento na vertical, ou seja, esse movimento de queda aqui em relação ao chão, né, o movimento que a gente faz no eixo Y, iguais, apesar dessa daqui se movimentar para frente, né? Beleza, então a gente já achou a letra A. A letra B, ele pergunta o seguinte: a distância x entre os pontos iniciais do movimento. Então ele quer saber essa distância entre essa bolinha e essa bolinha bem aqui, né? Como é que eu posso descobrir essa distância? Eu sei que essa bolinha sai daqui e chega nesse caso, né, nessa outra bolinha, encostando nela. E eu sei que a distância entre elas vale x, né? Pegando o nosso movimento que essa bolinha aqui vai fazer na horizontal, eu sei que o espaço final é igual ao espaço inicial, mas a velocidade vezes o tempo, porque na horizontal, né, o movimento que essa bolinha faz andando até aqui, ele é um movimento uniforme. Então, eu vou ver, né, que x é o que eu quero, é o espaço final aqui, a distância entre elas, né, vai depender da posição inicial, que eu sei que é 0, porque eu posso considerar a origem do meu movimento, vezes a velocidade inicial com que ela teve aqui nesse eixo horizontal, e o tempo que ela levou para sair, né, daqui e chegar até aqui nesse ponto. Então x, gente, é igual à velocidade inicial de lançamento, que ele te diz que é de 4 metros por segundo, né? E o tempo de queda que a gente já levou em consideração aqui, que é 0,4 segundos. Então x é igual a 4 que multiplica 0,4. 4 que multiplica 0,4
dá 1,6, isso em metros, né? Então a distância entre o ponto que essa bolinha saiu aqui e que ela chegou, considerando na horizontal, claro, né? A distância entre essas duas bolinhas no movimento, no início do movimento, é de 1,6 metros.